para a nossa fé. Para quem não me conhece, eu sou de Campina Grande, Paraíba. Eu sou bacharel e mestre em Relações Internacionais pela Universidade Estadual da Paraíba. Atualmente estou fazendo doutorado em Ciência Política na Universidade Federal de Pernambuco e eu pesquiso já há alguns anos sobre política internacional e religião, como que questões religiosas elas afetam as relações internacionais e um foco muito grande no Oriente Médio, né? Então, por causa disso, eu acabo também estudando bastante sobre Israel, o conflito lá com os árabes, com os palestinos. E o grande desafio da minha vida nos últimos anos tem sido olhar para esse conflito não apenas enquanto um cientista político, mas principalmente enquanto um cristão. Entender o que é que a Bíblia fala sobre a Terra, o que é que a Bíblia fala sobre o futuro, o que a Bíblia fala sobre o povo judeu. E essa questão de Israel não é uma questão fácil, né? Eu acho que é um dos grandes dilemas que a gente tem na teologia ao longo dos anos, né? Desde o surgimento do cristianismo, né? O cristianismo ele já surge com esse dilema, quando tem a partilha ali, né, do cristianismo com o judaísmo, que é qual o papel do povo de Israel, qual é o papel do povo judeu no plano de salvação de Deus. Então, eu queria que nessa noite a gente caminhasse pelas Escrituras para entender qual a importância de Israel hoje. Será que ainda existe alguma importância? Será que a igreja ela substitui Israel? Né? E quanto às promessas que Deus ele faz para Abraão, para os seus descendentes físicos, isso tem algum cumprimento hoje ou não tem? Então, eu quero que a gente caminhe pela Bíblia, a gente folheie as Escrituras, a gente vai ler vários textos para entender qual é esse propósito de Israel, qual é esse chamado que Deus tem para o povo judeu. E aí, na próxima aula, a gente vai entender um pouco sobre o Israel de hoje, a gente vai entender mais sobre o conflito lá com os árabes e como é que a gente deve, então, se posicionar também diante do crescimento do antissemitismo. Vai ser uma coisa mais histórica, mais política semana que vem, mas hoje a gente vai lançar as bases teológicas para que a gente entenda o que a Bíblia fala sobre esse tema. Então, eu pensei em falar mais ou menos 50 minutos, uma hora, até assim, umas 9 horas, 10 para as 9, e depois abrir, quer dizer, até umas 9h30, né, perdão, 9h20, 9h30, e aí depois abrir para perguntas, para que a gente fique até 9h50 respondendo, e aí semana que vem a gente pode estender um pouquinho mais a aula também. Eu sempre quero deixar pelo menos 30 minutos de perguntas e respostas para que a gente possa conversar um pouco sobre isso, ter um momento, assim, tentar ficar mais perto de vocês, apesar da distância, apesar, né, desse formato virtual. Tanta gente nem aguenta mais as telas ao longo desse último ano. Mas, enfim. Bom, eu queria que a gente começasse, então, o primeiro texto que a gente vai ler hoje, ele se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 12. A gente vai gastar um pouquinho de tempo aqui em Gênesis 12, Gênesis 15, depois a gente vai sair abrindo outros textos em Deuteronômio, Jeremias, Ezequiel, até que a gente chega no Novo Testamento. É interessante porque, geralmente, quando a gente fala sobre Israel, né, se Deus ele ainda tem um plano ou não para o povo judeu, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a questão da escatologia, né? O estudo do fim dos tempos. Então, o pessoal que tem uma interpretação mais literal das escrituras, mais futurista, vão ser aqueles que vão afirmar com toda certeza que não, Deus ele ainda tem plano, sim, para Israel, ainda tem muita coisa para se cumprir, Israel é o relógio profético, mas aqueles que não enxergam o Apocalipse dessa maneira, né, que tem uma interpretação um pouco mais espiritual, tende a dizer que não, as promessas de Deus para Israel, elas são espirituais, elas se cumprem na igreja, a terra fala sobre o mundo inteiro. Mas eu acho que para a gente entender o plano de Deus para Israel, a gente tem que ir muito além da escatologia disso. Né? Existem outras questões mais importantes, tem outras questões mais amplas que a gente precisa entender primeiro. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é como foi que Deus chamou, como foi que Deus criou o povo de Israel. Antes mesmo do povo de Israel ser escolhido por Deus,
ali no Antigo Testamento. Né? O nosso Deus, a gente acredita que ele se revela conosco por meio da sua palavra, e uma das maneiras de a gente entender a revelação de Deus para nós, entender essa relação entre o Velho e o Novo Testamento, é por meio de alianças, por meio de dispensações, mas eu queria que a gente se atesse hoje a entender como que Deus ele se revela com a humanidade por meio de promessas. Eu acredito que toda a Bíblia era ligada por meio de três promessas que Deus ele fez a Abraão, aqui no capítulo 12 de Gênesis, e eu queria que a gente começasse, então, lendo um pouco esses capítulos, pensando sobre isso. Diz o seguinte, né? Gênesis 12, a partir do versículo 1. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão benditas. Então Abrão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao cavalo de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei esta terra a seus descendentes. Abrão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali, Abrão viajou para o sul e acampou na região montanhosa, entre Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abrão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Neguebe. Aqui a gente vê que Deus ele decide escolher né, Abraão, ele chama Abraão, a gente conhece ele hoje como Abraão, mas na época ele ainda era chamado de Abrão. Depois que houve né, a Torre de Babel, a tentativa dos povos de se unirem contra Deus, né, Deus os espalha entre as nações, e Deus chama esse homem que vivia na região de hoje é o Iraque, e manda ele sair, deixar tudo que ele tinha, deixar a casa do seu pai e ir para uma terra que Deus ia mostrar a ele. E a gente vê aqui nesse relato né, do chamado de Abraão, que Deus ele faz três promessas específicas a esse homem. Né? A primeira é que ele seria uma grande nação, uma nação no sentido étnico, no sentido físico, ele teria muitos descendentes, que ele, por meio dessa nação, todas as nações da terra, todas as famílias da terra, elas seriam abençoadas. E ele também afirma que Abraão teria uma terra, ele teria um lugar em que esses descendentes dele, ele iria habitar, e a partir disso, todas as nações da terra, elas seriam abençoadas. E é por meio dessas três promessas, nessa aliança que Deus vai fazer com Abraão, que a gente vai vendo a história da salvação se desenrolando ao longo de toda a Bíblia. Então é interessante porque, primeiro, a gente vê aqui, né, Deus promete a Abraão que ele teria aquela terra, ele herdaria aquela terra, e depois de ouvir essa promessa, a primeira coisa que Abraão faz no capítulo 13 é dividir a terra com o sobrinho dele, Ló. Ló saiu com ele também nessa peregrinação, e eles começam a ter alguns problemas, né, porque eles tinham muita riqueza, tinham muito gado, e eles estavam se estranhando. Então, a gente vê no capítulo 13, no versículo 8, né, que Abraão diz a Ló: não haja conflito entre nós e entre os nossos pastores, afinal somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. E algumas pessoas podem olhar para isso e achar que Abraão ele estava agindo sem fé em Deus. Afinal de contas, Deus tinha dito que aquela terra seria dele, seria dos descendentes dele, ele teria uma nação, uma descendência que seria muito numerosa. Então, como é que ele estava ali dividindo aquilo que Deus tinha dado a ele para o sobrinho? Mas, na verdade, ao fazer isso, Abraão,
ele estava expressando a fé que ele tinha em Deus. A fé que ele tinha que o Deus que havia chamado para sair da terra dos seus pais, nem seja assim sido um grande ato de fé daquele homem, mas ele cria que aquele Deus que havia feito essa promessa, ele seria capaz de cumpri-la. Então, ele vai nesse momento e ele decide dividir a terra, porque ele sabia que se a terra fosse de ser mesmo dele, como Deus havia prometido, um dia isso ia acontecer. Então, a gente vê, ainda nesse capítulo 13, que Deus ele vai reafirmar essa promessa da terra. Ele vai dizer, depois que Ló partiu, no capítulo 14, o Senhor disse a Abrão, olha até onde a sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste. Toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tanto os descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar os seus descendentes. Vai, percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Então Abrão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Mamre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Então, aqui a gente vê que Deus ele repete aquela promessa que ele havia feito sobre a terra, mas também sobre os descendentes. Então, à medida em que Deus ele vai começando a ter um relacionamento com Abraão, ele vai dando mais informações dessa promessa que ele fez, desse plano que ele tinha para a vida de Abraão e, consequentemente, para a vida de toda a humanidade. E ele vai dizendo, então, que aquela terra não somente seria de Abraão, não somente seria dos descendentes dele, mas seria uma possessão eterna, perpétua. Né? A gente vê aqui no versículo 15 que seria uma propriedade deles para sempre. E para não deixar dúvidas de que Deus estava fazendo essa aliança de maneira eterna, fazendo essa promessa de maneira eterna com Abraão, a gente vai ver no capítulo 15 que Deus ele vai aparecer outra vez a Abraão. E ele vai repetir essas mesmas promessas. Né? Ele diz que Abraão iria ter um filho, e ele pergunta, né, diz, Senhor, como é que eu posso ter um filho se eu já estou velho, se eu sou idoso? Então eu sei que o Senhor vai usar o meu servo para cumprir a tua promessa de me dar uma terra, de me dar uma descendência. E Deus disse que não, que ele teria um herdeiro. E aí quando ele fala, né, Deus promete a Abraão, no versículo 5, né, que diz, olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número dos descendentes que você terá. Abrão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como posse. E é interessante porque aqui a gente vê a base do evangelho sendo estabelecida. Paulo ele vai falar depois em Romanos capítulo 5, né, que a salvação ela vem por meio da fé, que a fé é a certeza das coisas que não se podem ver, e ele vai dizer exatamente isso, que Abraão ele creu no Senhor e ele foi considerado justo por causa disso, por causa da fé que ele teve. Então, Deus ele decide fazer uma aliança com Abraão, ele manda Abraão trazer alguns novilhos para serem imolados, e no momento em que feria o sacrifício, né, essa era uma forma no antigo Oriente Médio se fazer aliança, era matando-se um animal, era um contrato que era estabelecido entre duas partes. Deus faz com que um sono profundo ele caia sobre Abraão. E a gente vê no versículo 3, né, o Senhor dizendo, esteja certo que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim, eles saíram de lá com grande riqueza. E então, a gente vê aqui Deus novamente sempre repetindo isso, de que Abraão ele teria uma descendência, eles habitariam aquela terra, e isso seria para sempre. Então, quando Deus ele faz com que Abraão ainda, né, ele caia naquele sono profundo, Deus ele não faz, ele faz a aliança com Abraão, mas ele não permite que Abraão participe do contrato. Abraão ele não assina aquela aliança. E aí os animais, né, a Bíblia fala que
há um fogo que desce, que consome. O próprio Cristo, ele passa ali no meio daquela aliança e Deus ele faz a aliança com Abraão, mas primeiramente consigo mesmo. Então, isso é algo que é muito importante a gente ter em mente desde já. É que essa aliança que Deus ele vai fazer com Abraão, de dar uma descendência física a Abraão, de dar uma terra física para esses descendentes, né? Isso era uma promessa eterna. Essa promessa ela foi ratificada por meio de uma aliança que Deus faz com aquele patriarca e uma aliança em que Abraão ele não toma nenhuma iniciativa. Então, essa é uma aliança que ela é unilateral, né? O próprio Deus quem faz, quem inicia, e ela é incondicional. Abraão, ele simplesmente creu, ele não precisou fazer mais nada, ele não precisou nem mesmo sacrificar o animal, né? O próprio Deus, ele se compromete em cumprir essa aliança com Abraão para sempre. E aí depois a gente vai vendo, né, o desenrolar dessa história, porque Abraão ele tinha essa promessa de que Deus iria dar uma terra e dar uma descendência, mas ele não tinha um filho. Só que agora ele sabia que Deus ia fazer isso, que Deus havia prometido, mas que ele já tivesse crido antes, por conta dessa aliança que foi firmada. Então, a estratégia de Abraão vai ser exatamente, né, junto com sua esposa, de se deitar com a escrava para ter um filho, achando que por meio desse filho a promessa seria cumprida. E aí a gente tem, né, a história de Ismael, que Agar ela tem esse filho, mas Deus ele deixa claro que não seria por meio de Ismael que a promessa ela iria se cumprir. Então, no capítulo 17, a gente vê Deus aparecendo novamente a Abraão, e no capítulo 2, ele afirma: farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Ao ouvir essas palavras, Abraão se prostrou com o rosto no chão e Deus lhe disse: esta é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei o seu nome. Você já não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Darei a você e a seus descendentes toda a terra de Canaã, onde hoje você vive como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre. E eu serei o seu Deus. Então, aqui a gente vai vendo novamente essa repetição dos três elementos: uma descendência física, uma descendência também espiritual, né? Bênção para as nações e uma terra. E sempre dizendo que isso seria uma aliança eterna, uma aliança perpétua. Ao mesmo tempo que nesses capítulos, Deus ele também deixa claro para Abraão que seria necessário que o povo dele, essa geração que seria a quem Deus daria à luz, essa nação em que a aliança ali ia sendo renovada, primeiro eles iam passar por um período de grande sofrimento, antes de entrarem nessa terra que Deus estava prometendo, eles tinham que passar por um momento de provação. E aí a gente tem a história, né, do Êxodo, quando os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão, eles são levados para o Egito, eles se tornam cativos lá. Mas antes disso, é interessante a gente ver ao longo de todo o livro de Gênesis, eu não vou ler para vocês agora as passagens, mas quando Deus ele reafirma a aliança com Isaac, depois com Jacó, né, que ele transforma o nome de Jacó em Israel, novamente esses três elementos eles vão ser sempre repetidos. Vai ser uma descendência física, bênçãos espirituais para todas as nações e também um território específico em que eles iriam habitar para sempre. Então, é como se a história inteira do livro de Gênesis ela fosse apontando para isso, a formação, a criação de um povo para habitar em um território. Esse é um tema que ele é central ao longo de todo o livro. E uma coisa também que já é importante a gente ter em mente, sempre quando a gente fala hoje, né, sobre Israel, sobre os judeus, a primeira pergunta que surge é: o povo de Israel hoje é o mesmo da Bíblia?
E a resposta é sim e não. A resposta é não, por quê? Porque quando a gente vai ver, ao longo de toda a Bíblia, o próprio povo de Israel, ele não foi único. Essa foi uma nação que ela foi passando por um processo de formação. Então aqui a gente tem Abraão, que era um homem que era idólatra, que servia a vários deuses, Deus chamando ele, fazendo uma aliança com ele, uma aliança com os descendentes dele, dizendo que vai ser o único Deus deles. Mas a gente vai vendo, por exemplo, aqui ainda no livro de Gênesis, que Jacó, quando ele sai da casa do seu sogro, Raquel ela tinha ídolos, ou seja, eles ainda adoravam outros deuses, ainda não havia essa instituição da religião, desse relacionamento de Deus com o povo, com a nação de Israel, né? A nação ela ainda não havia sido formada, então nem eles eram hebreus ainda. Eles estavam no processo ainda de formação dessa identidade. Então a gente chega no livro do Êxodo, né? Depois Jacó que se torna Isaac, depois de lutar com Deus ali no finalzinho de Gênesis, ele vai ter 12 filhos, né? A descendência, né? As 12 tribos de Israel que vão se formar. Na verdade, só 10 filhos eram de fato filhos legítimos de Jacó, porque duas das tribos eram os descendentes de José. E aí, quando a gente tem o começo da formação desse povo, e aí a gente vê que eles vão, né, serem escravizados no Egito. E uma coisa interessante é porque quando Deus ele aparece a Moisés, ele diz exatamente o que? Moisés, eu lhe escolhi, eu vi o chamado do meu povo, e por conta da aliança que eu fiz com Abraão, com Isaac e Jacó, eu lhe envio. Né? Então, quando Moisés ele tem esse primeiro encontro com Deus, a gente vê no capítulo 3 de Êxodo, Deus diz o seguinte a Moisés, né? Eu sou o que sou, diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Deus também instituiu a Moisés, diga ao povo de Israel, Javé ou Yavé, né? A gente não sabe a transliteração, a pronúncia exata desse nome no hebraico. O Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Então a gente vai vendo que não somente vai a formação desse povo, Israel, vai acontecendo ao longo, né, da Bíblia, que os livros a gente vai passando, mas a gente também vai vendo que à medida em que essa nação vai sendo formada, esse povo vai sendo formado, Deus ele começa também a revelar aspectos do seu caráter, aspectos de quem ele é. Então aí quando a gente começa a ter, por exemplo, os nomes de Deus, que são nomes que carregam seus atributos. A gente vê em Gênesis o Deus Elohim, o Deus que está presente. Depois a gente vai vendo Yahvé, esse Deus que se revela. Depois vai ter o Deus Adonai, o Deus Jireh, o Deus Nissi. Ele vai dando novas facetas, revelando novas facetas do seu caráter para o seu povo. Então, acho que a primeira lição que a gente pode tirar disso tudo é que a história de Israel, ela não é uma história em si mesma, né? O fim de Israel não é Israel, mas o fim da história de Israel é o próprio Deus. Então, a gente estuda sobre Israel não para entender somente a história de um povo, a história de uma nação, mas a gente estuda isso para entender o caráter do próprio Deus, para conhecer o próprio Deus, para conhecer a sua vontade para as nossas vidas, para saber quem ele é. E um outro momento muito importante nessa formação da nação de Israel né, vai ser também no livro de Êxodo, no capítulo 19, né, quando Deus ele dá a sua lei ali do Sinai, que ele dá os 10 mandamentos que nós conhecemos, e é interessante porque vai ser como se Deus ele fosse fazer agora um contrato com a nação de Israel. Primeiro a gente viu que Deus ele fez 3 promessas a Abraão. Depois que ele faz essas promessas a Abraão, ele faz uma aliança com Abraão, assegurando que ele vai ser fiel para cumprir tudo aquilo que ele havia prometido. Como parte dessa promessa que ele faz a Abraão, a gente está vendo, né, o povo foi levado ao Egito, o povo foi oprimido ali, e tudo isso fazia parte daquilo que Deus havia revelado a Abraão. E ele começa, então, depois de
humilhar, né, os egípcios, depois de revelar também o seu caráter, a sua grandeza por meio do êxodo, por meio das pragas, ele finalmente tira aquele povo do Egito, leva eles para uma terra que ele havia prometido, que ele iria mostrar, mas no caminho para essa terra, que também vai ser um momento, né, durante essa jornada, essa peregrinação, que Deus ele vai estar cada vez mais revelando o seu caráter, revelando quem ele é. A gente vê que Deus ele decide fazer uma aliança com esse povo. Antes a aliança era somente com Abraão, com os patriarcas, mas agora vai ser uma aliança com essa nação que é recém-criada, que está sendo formada. Então ele diz o seguinte, no versículo 5, no capítulo 19: agora, se me obedecerem, cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Então, aqui, a gente já vai vendo um elemento diferente da aliança que Deus ele fez com Abraão. Porque se a aliança com Abraão ela era eterna, ela era imutável, ao mesmo tempo que ela era unilateral, né? O próprio Deus que começa, o próprio Deus quem vai fazer, Abraão não precisava fazer nada, ele não tinha nenhuma contrapartida. Agora é diferente. É como se Deus ele tivesse fazendo com o povo de Israel um contrato de casamento, um contrato nupcial, né? Dizendo assim, olha, toda a terra me pertence, eu sou o Senhor de tudo. Mas eu decidi fazer uma aliança especial com vocês, para que vocês sejam o meu povo, para que vocês carreguem o meu nome aqui na terra. Mas isso só vai acontecer se você cumprir os mandamentos que eu vou dar para vocês. E aí a gente tem no capítulo 20, né, os 10 mandamentos que nós tanto conhecemos, e depois uma série de leis vão ser dadas por Deus para esse povo, né, essa formação dessa nação que está saindo ali do Egito rumo àquela terra que tinha sido prometida a Abraão. E aí a gente vai ter, né, cerca de 600 leis, a gente tem aí o Pentateuco, o livro de Levítico, Números, a gente vai lendo e vai vendo como que era difícil para esse povo cumprir, obedecer a Deus, o quanto que eles eram falhos, e eles eram falhos no cumprimento dessas promessas, desse contrato, como nós também somos falhos hoje em cumprir, né, também os mandamentos que Deus nos dá. Quantas vezes a gente não consegue obedecer a Deus, a gente peca, e quantas vezes a gente também não confia na bondade de Deus, nas promessas dele para a nossa vida. Então, uma outra lição, né, talvez uma segunda lição que a gente pode extrair aí também, é que a história de Israel, além de ser a história do próprio Deus, também é a nossa história. Porque em Israel nós nos deparamos com a nossa própria humanidade, com a nossa própria incapacidade, muitas vezes, de obedecer a Deus, de confiar em Deus, de ser guiado pela fé, de ser guiado pelas promessas dele para conosco. Então, quando a gente vai lendo, né, Êxodo, vai lendo Levítico, Números, a gente vai vendo todos os rituais, né, que Deus vai trazendo para o povo, um sistema de sacrifícios, uma lei, a nação tomando corpo, se for eles, de que eles só herdariam a terra se eles fossem fiéis, se eles fossem obedientes. E é por isso que o povo passa 40 anos vagando no deserto, para que aquela primeira geração, pelo fato dela ter se rebelado contra Deus, ela fosse exterminada e somente os filhos deles entrassem na terra prometida. Né? A gente vai ver várias vezes em que Deus ele quer destruir aquele povo, e Moisés intercede, se coloca ali entre o povo e Deus, dizendo: Deus, você precisa ser fiel à promessa que você fez a Abraão. Você disse que iria fazer dos descendentes de Abraão um grande povo. Então, como é que você humilha os egípcios, você faz sinais tão milagrosos para depois exterminar esse povo no meio do deserto? O que é que as nações vão dizer? Então, novamente, né, o caráter de Deus é que estava em jogo. Será que Deus ele é capaz de cumprir aquilo que ele promete ou não? Será que ele é fiel ou não? Então, o próprio Moisés ele não consegue entrar na Terra Prometida porque ele desobedece. Ele toca ali na rocha para tirar água,
por conta, né, da pressão do povo, quando Deus ele só tinha dito para Moisés falar com a rocha, da rocha sairia água, e até aquilo é uma prefiguração também, né, de Jesus. A gente, enquanto cristão, entende isso, porque do mesmo jeito que aquela rocha foi perfurada e saiu água, Cristo, o Messias de Israel, ele também foi perfurado durante a sua morte, saiu água do seu lado direito, né? Então, a gente entende que o grande pecado de Moisés foi exatamente isso, foi desonrar a santidade de Deus perante o povo, né? O próprio Moisés, que era um profeta, que já falava que um dia viria alguém para guiar Israel, que seria também crucificado, que seria colocado em uma árvore, seria sinônimo de vergonha, também já apontando para o Cristo, já apontando para Jesus, para o Messias daquele povo, né? O único que seria capaz de levá-los para o descanso eterno, para a terra. Então, nesse livro de Deuteronômio que a gente chega, é como se fosse um grande sermão que Moisés ele vai fazer já nos últimos dias da sua vida, ali já perto de morrer, de entrar na terra prometida, e ele começa, né, o povo iria entrar na terra prometida, Moisés não, mas ele começa a meio que fazer uma história, né, recontando a história de Israel. É um grande sermão, como se fosse aquele discurso realmente de partida. E ele começa, né, no capítulo 6, por exemplo, que tem o chamado, o famoso, né, Shema Israel, que ele diz, né, ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, ele é único, ame, o Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, né, ensine isso aos seus descendentes, coloque nos umbrais das portas, né? Amarre no seu corpo, lembre-se dessa lei, porque dessa lei depende a sua vida, depende o seu futuro, né? Novamente, esse caráter dessa aliança, né? A chamada aliança mosaica, de ser uma aliança condicional, de que Deus ele iria cumprir a parte dele, mas ele só iria cumprir aquilo que ele havia prometido, aquilo que ele havia estabelecido, se o povo também fizesse a parte deles. Então, era uma mão, né? Era uma via dupla, né? Tinha que haver também a contrapartida. E é interessante que no capítulo 7 de Deuteronômio, no versículo 6, Moisés diz: vocês são um povo santo que pertence ao Senhor, seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor, seu Deus, os escolheu para serem a sua propriedade especial. Então, né, relembrando aquela aliança que foi feita ali no Sinai, em Êxodo 19. E depois ele diz: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez a seus antepassados. Por isso o Senhor os libertou com a mão forte da escravidão e da opressão do Faraó, rei do Egito. Reconheçam, portanto, que o Senhor é seu Deus, é de fato Deus. Ele é o Deus fiel que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Então aqui a gente vai ver novamente a repetição daquela aliança que foi feita com os patriarcas, de que o amor que Deus ele tem por aquele povo não era baseado no mérito deles, não era baseado na capacidade que eles tinham, mas era baseado simplesmente nessa escolha deliberada de Deus. Deus escolheu amar aquele povo, Deus escolheu se aliançar com eles, ser o Deus deles. Quando a gente vê Deus, ele é conhecido hoje como o Deus de Israel. Então, assim, Deus estava disposto a atrelar o nome dele, a identidade dele, a um povo específico. Um povo que já tinha dado vários sinais de desobediência, vários sinais de infidelidade, e ainda assim ele diz que Deus se aperfeiçoou, né? Ele os amou, ele era fiel ao juramento, à promessa que ele havia feito a Abraão, que ele havia feito aos patriarcas. E foi por causa disso, né, com uma demonstração desse amor, que Deus tinha resgatado eles do Egito. Então eles estavam ali prestes a entrar naquela terra prometida e eles precisavam ser lembrados disso. Eles precisavam lembrar que eles tinham chegado onde eles chegaram, não por mérito próprio, mas por conta da graça de Deus, por conta desse amor. E aí também a gente pode tirar lições para a nossa própria vida,
né? Saber que o amor que Deus ele tem para conosco é um amor assim, um amor que é fiel, um amor que independe das nossas ações, independe daquilo que a gente faz. E aí Moisés ele faz, né, ao longo desse livro, ele apresenta uma série de promessas de Deus. Ele diz que se o povo obedecesse, o povo ele seria frutífero, ele iria se multiplicar, ele teria muitos descendentes, eles teriam comida, os animais do campo não iriam amedrontá-los, as outras nações, outros povos não iriam persegui-los, não iriam invadi-los, eles estariam protegidos pelo próprio Deus. Mas, ao mesmo tempo, se eles desobedecessem a Deus, se eles não cumprissem aqueles mandamentos, aquela lei, aquela aliança, aquele contrato que havia sido estabelecido, então eles iriam passar fome, a terra não iria dar fruto, os animais selvagens iriam ser uma ameaça para eles, outros povos viriam conquistá-los, eles seriam expulsos da terra, eles seriam levados ao exílio. E é uma coisa também que a gente precisa, então, ter em mente. Muitas vezes os cristãos, eles confundem a terra de que Deus ele promete a Abraão, né, a aliança que Deus faz com Abraão. Muitos cristãos, eles confundem isso com essa aliança de Moisés. Então, eles acham que a terra era algo condicional, que a terra era uma sombra de uma realidade maior. Só que não, a gente viu que com Abraão que a promessa da terra era algo eterno, era algo que ia ser renovado de geração em geração com aqueles descendentes físicos de Abraão. Aqui o que Deus ele vai dizer é que a permanência na terra, né, o desfrutar das bênçãos que a terra poderia proporcionar, isso sim seria condicional, isso sim seria dependente da obediência daquele povo. E aí a gente vê no capítulo 30 que Moisés, enquanto profeta, ele já sabia que o povo ele não ia ser capaz de cumprir as promessas. Ele já sabia que o povo iria desobedecer, que as maldições viriam sobre eles e que eles seriam espalhados pelas nações. E a gente lê isso aqui quando diz: no futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que lhes relatei, e quando estiverem vivendo entre as nações onde o Senhor, seu Deus, os exilou, levem todas as instruções a sério. Se nessa ocasião vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, seu Deus, e se obedecerem de todo o coração e de toda a alma a todos os mandamentos que hoje lhes dou, então o Senhor, seu Deus, restaurará sua situação. Ele terá misericórdia de vocês e os reunirá de todas as nações por onde os espalhou. Embora tenham sido banidos até os confins da terra, o Senhor, seu Deus, os juntará e de lá os trará de volta. O Senhor, seu Deus, os trará à terra que pertencia a seus antepassados, e ela será sua outra vez. Então ele os tornará ainda mais prósperos e numerosos que seus antepassados. O Senhor, seu Deus, transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma, e para que vivam. Então aqui Deus ele já estava dizendo ao povo de Israel que eles iriam se rebelar contra Deus, eles iriam pecar, eles não seriam capazes de cumprir aquela promessa que foi feita ali no Sinai. O povo, eles iriam se rebelar contra o Senhor, eles seriam expulsos entre as nações por causa do pecado deles, por causa da desobediência, mas ainda assim, Deus ele iria ser fiel às promessas que ele havia feito a Abraão, que ele havia feito aos patriarcas. Então, a gente vê ele dizendo, né, que no versículo 3, que Deus terá misericórdia deles, que irá reuni-los de todas as nações para onde eles foram espalhados e eles iriam voltar à terra, mas eles também teriam um novo coração. Eles teriam um novo relacionamento com Deus. E aí eles seriam capazes de cumprir aquela aliança que Deus havia estabelecido. Eles seriam capazes de cumprir com a parte deles naquele contrato nupcial com Deus, né? Então,
aqui o próprio Deus ele já deixa claro que ele sabia que o povo iria pecar, ele sabia que o povo não iria cumprir a parte dele no combinado, e por causa disso eles seriam espalhados entre as nações. Mas ainda assim chegaria um dia, chegaria um momento em que Deus iria trazê-los de volta para aquela terra. Então, esse sermão aqui de Moisés foi antes, a gente tem o livro, né, de Josué, que tem a conquista, quando o povo finalmente entra na nação, e quando eles estão vivendo lá, eles também, né, se rebelam contra Deus e pedem um rei. Eles não queriam viver naquela teocracia, eles não queriam ter Deus como seu rei, eles queriam ser como as outras nações, então eles pedem um rei a Deus. E aí a gente tem, né, o período dos juízes, de grande desobediência do povo, né? O povo se rebela contra Deus, o povo não cumpre os mandamentos, não conquista a terra toda, deixa que outros povos vivam no meio deles, eles se prostituem, até que eles pedem um rei, Deus dá a Saul, um rei que desviou o povo, que não era obediente a Deus, também era rebelde, até que Deus ele unge Davi. E quando Deus unge Davi, ele diz que por meio de Davi ele iria fazer uma outra aliança. Ele faz uma promessa a Davi, né, que Davi, quando Davi estava ali no campo, cuidando das ovelhas, que Davi ele ocuparia o trono real, mas quando Davi já estava, né, estabelecido enquanto rei de Israel, morando em Jerusalém, Deus ele faz uma outra aliança com aquele povo. A primeira a gente viu a aliança com Abraão para assegurar as promessas da terra, do povo e de bênção para as nações. Depois, a aliança com o povo de Israel, para que aquele povo se comprometesse a viver em santidade e, assim, honrar o nome de Deus, viver na terra prometida e, dessa maneira, abençoar as nações. E depois, a gente vai ver aqui uma outra aliança que vai ser feita com Davi para assegurar outras promessas. Então, a gente lê aqui no capítulo 7 de Samuel, no versículo 8, quando diz assim: Agora vai, diga a meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens onde você cuidava das ovelhas e o escolhi para ser o líder do meu povo, Israel. Estive com você por onde andou e destruí todos os seus inimigos diante dos seus olhos. Agora tornarei seu nome tão conhecido quanto os dos homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para o meu povo, Israel, e os plantarei num lugar seguro, onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão, como fizeram no passado, desde o tempo em que eu nomeei juízes para governar meu povo, Israel. Eu lhes darei descanso de todos os seus inimigos. Além disso, o Senhor declara que fará uma casa para você, uma dinastia real. Pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um de seus filhos, de sua própria descendência, e estabelecerei seu reino. Ele é quem constituirá uma casa para meu nome, e estabelecerei seu trono para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Se ele pecar, eu corrigirei e disciplinarei com a vara, como qualquer outro pai faria. Contudo, não retirarei dele o meu favor, como retirei de Saul, quando removi do seu caminho. Sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, e seu trono será estabelecido para sempre. Então, novamente, Deus ele vai fazer uma outra aliança, que é uma aliança também incondicional e eterna. Uma aliança que só ele pode cumprir e que ele assegura que ele vai cumprir independentemente da atuação do povo, independentemente do povo obedecer ou não. Que era o quê? Que de Davi, o descendente de Davi, ele reinaria sobre a terra de Israel, sobre a casa de Israel, para todo o sempre. E a gente vai vendo que, mesmo ele fala aqui, que se esses descendentes de Davi, eles se contaminassem, eles se desviassem, Deus iria puni-los, iria corrigi-los como um pai. E é essa, basicamente, toda a história do povo de Israel ao longo do livro de Reis, de Crônicas, do Velho Testamento. Os reis se levantando, né? Tem uma divisão do reino depois que Davi morre, o reino do sul, né? O reino de Judá, e depois Israel fica dividido, e as tribos elas vão se dividindo, e Deus ele continua punindo esses reis,
abençoando aqueles que obedecem, mas sempre cumprindo isso, cumprindo essa promessa que ele havia feito de que ele abençoaria Israel, de que ele construiria um povo para si. Então, novamente, a gente vai vendo a formação dessa nação de Israel, que esse Israel aqui que vivia debaixo do governo de Davi era um Israel completamente diferente daquele Israel que vivia lá, né, no início das 12 tribos, os filhos de Isaac. Então a gente vai vendo quanto que a nação ela vai se transformando. Então, sim, havia um elemento que ligava todos eles, uma identidade em comum, elementos identitários comuns, mas ao mesmo tempo eram povos que eram diferentes. Né? Assim como hoje, né, para ficar claro, nós somos brasileiros, mas o povo brasileiro hoje não é igual ao povo brasileiro de 1500, quando Cabral descobriu o Brasil. Por quê? Porque foi havendo mudanças culturais, conexão com outros povos, não somente os portugueses, mas depois a gente vai vendo o povo brasileiro que vivia na época do Império já não era mesmo que vivia na República, e assim foi mudando, porque foi chegando imigrantes, novas religiões, enfim, a identidade cultural de um povo, ela não é estática. Por mais que tenham elementos culturais que vão permanecendo, né? Então, claramente, para a gente poder entender hoje o povo brasileiro, quando a gente lê lá Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, ele volta até o período da colonização. Né? Ele vai mostrando, né, Gilberto Freire também, que algumas características do povo brasileiro remetem ali àquele primeiro encontro que os índios tiveram com os portugueses. Então, do mesmo jeito, vai ser o povo de Israel. E é importante a gente ter em mente para a gente entender a parte positiva da resposta de que o Israel de hoje é o Israel do Antigo Testamento. Como eu falei, sim e não. Então, igual ao povo de Israel do Antigo Testamento, não, porque nem mesmo o povo do Antigo Testamento era sempre o mesmo povo. Eles estavam sempre mudando, sempre evoluindo. Ao mesmo tempo que tinha uma ligação, tinha um caráter especial que vamos ver mais à frente se chega até hoje ou não. Já vou dar um spoiler para vocês e dizer que sim, que o povo de Israel hoje tem relação com esse do Antigo Testamento. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é como que isso vai sendo construído ao longo da narrativa bíblica até chegar nos dias de hoje. Mas aí a gente vê, então, essa aliança que é feita com Davi. Depois, todo o resto do Antigo Testamento, basicamente, vai ser Deus levantando profetas para falar a esse povo. E se a gente for ver o discurso dos profetas, ele é muito parecido com o discurso também de Moisés. O profeta, ele olhava para a situação em que o povo de Israel vivia e, com base no diagnóstico social que ele fazia da realidade ali do povo, ele simplesmente dizia: olha, vai vir juízo sobre vocês porque vocês estão quebrando esse e esse mandamento. É claro que eles eram inspirados pelo Espírito Santo, então eles falaram, né? Isaías, por exemplo, profetizou sobre o exílio que veio, né, dos babilônicos. A gente vai ter 2 exílios na Bíblia, no Velho Testamento. O povo vai ser levado ao cativeiro. Então, novamente, aquele povo que havia sido dividido, Reino do Sul, Reino do Norte, depois do cativeiro, volta sendo um povo só, né? As 12 tribos vai perdendo esse seu caráter, vai ficando aquela coisa misturada, 10 tribos vão desaparecer, a gente não sabe ainda hoje onde essas tribos foram parar, o povo que era as 12 tribos de Israel vai se tornar só a nação de Judá. Mas aí é interessante que a gente vai vendo que a mensagem dos profetas sempre era: vai vir um juízo de Deus sobre vocês, vocês vão ser levados ao cativeiro, mas depois que vocês voltarem do cativeiro, vai haver uma restauração. Vocês vão ser espalhados aos confins da terra, a todos os lugares do planeta, vocês vão sofrer, vocês vão pagar pelos seus pecados, mas vocês também vão se arrepender. Deus ele vai lembrar da aliança que ele fez com os profetas, e vocês vão voltar para a terra, e vocês vão amar a Deus como vocês nunca amaram antes. E aí é onde a gente tem o estabelecimento de mais uma aliança. A gente já viu a aliança com Abraão, a aliança de Moisés, a aliança de Davi, e agora a gente vai ter aquilo que Jesus ele vai chamar da nova aliança, que é aquilo que é feito, né, tem um relato tanto em Jeremias 31, 32, como também em Ezequiel 36 e 37.
E eu queria ler para vocês, ler, a gente debruçar sobre o texto. Eu sei que eu dei várias referências bíblicas, talvez vocês tenham perdido, mas depois eu vou colocar a ordem, escrever para vocês bem direitinho todos os textos que a gente leu. Mas a ideia é de ir construindo essa narrativa, construindo essa história, até a gente chegar em 2021, na aula que vem. Então, a gente vê aqui que Deus ele leva Ezequiel para um vale de ossos secos, né? Aquele texto que é muito conhecido, que Deus pergunta a Ezequiel, Ezequiel, o que é que você está vendo? E ele diz, eu estou vendo ossos. E Deus pergunta, será que esses ossos podem voltar à vida? E Ezequiel diz, Senhor, tu sabes. E depois ele tem a visão dos ossos se juntando. Primeiro vai tendo os ligamentos, os tendões, depois vai criando músculo, criando pele, criando forma, e depois eles recebem um sopro do Espírito e eles se levantam como um poderoso exército. E ao longo da história, a gente tem visto que esse texto ele é usado para várias funções, né, nas pregações cristãs. Né, você quer dar uma palavra de encorajamento, você está passando por um momento difícil na sua vida, então, assim, Senhor, vou orar, né, vou orar por você para que o Espírito Santo sopre sobre o vale de ossos secos na sua vida. Ou então, quando ora por avivamento, Deus vai fazer um exército se levantar aqui nessa igreja. E não que seja errado esse tipo de aplicação, esse tipo de pregação. Mas aqui, no próprio texto, Deus ele vai dizer a Ezequiel quem era esse povo. Quem era esse povo, qual era o significado dessa profecia. Né? Então ele fala, no versículo 11, Filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem, tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança. Nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga, assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver. E eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. E no capítulo 36, anteriormente, novamente a gente vê essa mesma linguagem de que Deus estava fazendo uma nova aliança com Israel. E que quando o povo estivesse no exílio, o povo iria voltar e Deus iria se aliançar com eles. Então, a gente vê que depois que o povo ele volta do exílio babilônico, essa profecia ela não se cumpriu, porque o povo ele continuou rebelde contra Deus. Né? Inclusive, a gente vai ter Deus levantando outros profetas, né, como Ageu, como Zacarias, para encorajar o povo a reconstruir o templo, porque o templo tinha sido destruído. E o povo não queria fazer isso, nem todo mundo voltou do exílio. Muitas comunidades judeus ainda continuaram espalhadas pela diáspora. E Deus ele faz essa promessa de que no futuro esse povo eles iriam retornar à terra, eles seriam novamente restabelecidos ali e a aliança que Deus havia feito aos patriarcas iria se cumprir. E é onde a gente vai ter o grande hiato neotestamentário, né? O período que divide o Velho Testamento do Novo Testamento. Isso vai ser um momento em que vai haver também muitas mudanças dentro do próprio povo de Israel. Porque, como eu falei, quando volta do exílio, eles já não voltam tanto mais como a identidade de Israel. Eles voltam como sendo chamados de judeus. E a gente vai ter, né, a conquista dos gregos ali naquela região, vai ter um período de revoltas, né, que a gente tem dos macabeus, tem do livro lá que a gente vê não, na Bíblia Católica, né, tem um livro dos macabeus que conta a revolta dos judeus contra Etíoco Epifânio, que ele profanou o templo, né, sacrificou um porco. Esse contexto que Daniel prevê, né, quando a gente lê lá em Daniel, ele fala sobre os reinos que viriam, depois vem o reino dos persas, né, primeiro Babilônia, Pérsia, depois Grécia, depois viria o Império Romano, e aí a gente chega no Novo Testamento, no contexto de Jesus, no contexto em que os judeus eles estão vivendo ali naquela região, a terra de Israel passa agora a ser Judéia e Samaria,
Então, novamente, a gente vai ter um elemento comum, de identidade comum a esse povo que está ali vivendo no Novo Testamento, na época de Jesus. Eles são judeus, mas eles não são mais, né, israelitas. É diferente, porque no próprio Antigo Testamento houve essa mudança, em que eles eram um povo hebreu, mas nem todos eram israelitas. Israelitas era quem fazia parte de um reino e quem fazia parte do outro, né, do Reino do Sul, depois se tornou lá os judeus. E a gente chega nesse período aqui do Novo Testamento. E é muito interessante porque Jesus, ele é apresentado nos evangelhos, acima de tudo, como um homem judeu. É muito interessante quando a gente lê em Mateus, no capítulo 1, o primeiro versículo, diz assim: Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. E é interessante porque aqui o autor, né, que estava escrevendo para um público judeu, ele faz questão de ressaltar essa judaicidade de Jesus e ele atrela o nascimento de Jesus a duas das alianças que eram eternas, as alianças que eram incondicionais, a que foi feita com Abraão e a que foi feita com Davi. Então a gente vai vendo toda a mensagem do evangelho vai ser exatamente que Jesus é esse que veio para cumprir a lei, não para abolir a lei, mas para vivê-la. Então a gente vai vendo que Jesus ele é circuncidado ao oitavo dia de vida, ele cumpre todos os rituais e uma grande questão, né, que tem para nós enquanto cristãos, né, o desafio, a gente já está chegando, né, perto do fim da aula e que eu vou abrir para as perguntas, mas a gente já está chegando perto, então, do mistério. Será que Deus ele ainda tinha promessas para Israel? Por quê? A gente via que as promessas falando sobre o futuro. Vem Jesus cumprindo muito das promessas, muitas das profecias, ele sendo esse Messias de Israel, mas ao mesmo tempo em que ele começa a pregar para o seu povo, em que ele começa a pregar que o reino era chegado, a maioria dos judeus não vão reconhecê-lo como Messias. Não vão ver nele o cumprimento daquelas profecias, daquelas alianças. E aí Jesus ele começa a ter uma série de embates com alguns líderes religiosos daquela época. E a gente vai ter, né, os relatos, por exemplo, de Mateus 22, Mateus 23, Jesus ele falando que os fariseus eles eram uma raça de víboras, um sepulcro caiado. Isso é uma coisa que é muito clara na nossa visão enquanto cristãos. Né? A gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê claramente que Deus ele tinha um plano para Israel, ele escolheu Israel, ele prometeu uma terra, ele prometeu que por meio de Israel as nações seriam abençoadas, mas como que isso vai acontecer? A gente chega no Novo Testamento e será então que Jesus seria o cumprimento, porque Jesus ele é o descendente de Abraão, ele é o descendente de Davi. Então, como é que ficam aquelas promessas? Como é que ficam aquelas alianças? E aí muitos cristãos vão olhar, por exemplo, para esse capítulo 23, em quando Jesus ele fala, né, sobre os mestres da lei, os fariseus, que eles eram uma divisão já do judaísmo, né, nesse período começa a ter distinções de como que eles interpretavam a lei de Moisés, não havia mais profetas, então eles começam a ter as escolas de interpretação judaica, e aí muitos cristãos, eles vão olhar para isso e vão dizer, tá vendo? Deus ele não tem mais nada para Israel. Deus não tem mais nada para Israel porque Israel rejeitou Jesus. O povo judeu não reconheceu, eles não reconheceram o tempo da visitação. Eles são hipócritas, né? Eles são um povo de coração duro. Então, essas promessas, elas vão se cumprir de outra maneira. Só que Jesus mesmo, ele diz, no capítulo 19 de Mateus, que um dia, né, quando os judeus os discípulos estão perguntando ali, quem é que vai reinar, quem é que vai ocupar o trono ao teu lado? E Jesus disse que vai haver 12 tronos para reinar, para governar as 12 tribos de Israel. Então, Jesus, ele deixa claro que ele ainda cria que haveria essa restauração de Israel. Ele não deixa, ele não fala em nenhum momento que a profecia sobre, né, a promessa da terra iria ser cumprida nele, ou que ela iria se cumprir de maneira espiritual, ou que seria aplicada
a quem cresce nele, independentemente de etnia. Isso não acontece, pelo contrário. A gente lê em Mateus 23, depois de Jesus ele ter dado a maior repreensão nos líderes religiosos, em alguns líderes religiosos, não todos, da sua época, ele diz no versículo 37, no capítulo 23, Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sobre as asas, mas você não deixou. E agora sua casa foi abandonada e está deserta. Pois eu lhe digo, você nunca mais me verá, até que diga, bendito é o que vem, em nome do Senhor. Então Jesus, ele aqui está fazendo uma outra promessa a Israel. Ele disse, olha Israel, você me rejeitou. Você não quis me aceitar como seu Messias. Mas eu digo a você que você vai me ver outra vez. Mas isso só vai acontecer quando você me reconhecer como o enviado do Pai. Quando você disser bendito é o que vem em nome do Senhor. E aí a gente tem, né, a crucificação de Jesus pelos romanos. O Jesus ele é crucificado. E o que é que colocam na cruz dele? Jesus, o Rei dos Judeus. Ele veio como um judeu, ele viveu como um judeu e ele morreu como um judeu. E é importante a gente ressaltar que quem matou Jesus não foi a nação judaica. Primeiro que quem crucificou ele foram os romanos. Mas como Paulo vai dizer depois, né, quer dizer, Pedro vai dizer depois, em Atos, no capítulo 3, quem matou Jesus foi o meu e o seu pecado. Jesus ele morreu para que a gente tivesse vida eterna, para que a gente fosse reconciliado com Deus. E por que que é importante falar disso? Porque é a partir da interpretação errada disso, é a partir da interpretação errada das Escrituras, que a gente vai ter um dos ódios mais irracionais do mundo, que é o antissemitismo, que é o ódio aos judeus, que é a ideia que os judeus são um povo mau, que os judeus eles mataram Jesus, eles cometeram um deicídio, né, tipo, um homicídio contra Deus, e por isso eles estão fadados a sofrer eternamente. E aí todas aquelas promessas que foram feitas a Israel, portanto, já não mais se aplicariam a Israel. Elas se aplicariam então agora a nós, que somos a igreja. Nós somos então o Israel de Deus. E a gente vai ver que essa tensão ela começa a acontecer já nos primeiros dias ali do cristianismo, porque é interessante a gente ressaltar, né, que o cristianismo ele surge, primeiro de tudo, como mais um movimento do judaísmo, como mais uma daquelas correntes de interpretação da época. E um dilema que a gente tem, né, em Atos 1, a gente lê os discípulos, né, na ascensão de Jesus, no capítulo 6, eles dizendo assim, Senhor, será esse o momento em que restaurarás o reino a Israel? Então, os judeus, eles, né, os discípulos, eles tinham ainda essa expectativa messiânica, essa expectativa de que Deus ele vai restaurar o reino que fora prometido e eles vão, então, é, esperar, eles tinham essa expectativa de que aquelas promessas do Antigo Testamento, dos profetas, de que as nações iriam para Jerusalém, que isso iria se cumprir ainda. E Jesus ele respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então Jesus ele não vai repreender aqui os discípulos, porque eles ainda tinham essa expectativa messiânica, porque eles ainda tinham essa expectativa de que o reino seria restaurado a Israel. Pelo contrário, Jesus simplesmente diz a eles: olha, não cabe a vocês saber o tempo nem a hora em que isso vai acontecer. E a gente vai ver então que a partir de então o evangelho começa a se espalhar, começa, né, um número muito grande de judeus a serem convertidos, mas também começa a ter gentios, pessoas que vão se juntando, que vão crendo na mensagem dos apóstolos. E o questionamento é: essas pessoas, elas vão precisar se tornarem judeus ou não? Elas vão precisar se circuncidar, guardar a lei ou não? E aí a gente tem um concílio de Jerusalém, em Atos 15,
e que eles dizem que não, que eles só precisavam se abster do alimento oferecido aos ídolos, a imoralidade sexual, a carne dos animais estrangulados, do sangue, e pronto. Então a gente começa a ver aqui que Deus ele vai criando um novo povo, uma nova identidade, uma identidade que não está mais baseada somente na filiação étnica, embora o judaísmo, desde o início, ele não foi somente baseado em uma questão étnica. Mas aqui Deus ele começa a fazer nesse novo povo, aí cumprindo a promessa de que ele havia feito a Abraão, de que por meio do povo de Israel, por meio do povo judeu, todas as nações elas seriam abençoadas. Então essas nações, isso começa a se cumprir à medida em que o evangelho ele vai se espalhando. E aí, à medida em que mais gentios eles vão crendo na mensagem de Jesus e que mais judeus vão rejeitando essa mensagem, surge então o dilema: Israel. E as promessas que Deus fez à nação de Israel? Será que Deus ele não tem poder para cumprir? Porque ele prometeu um monte de coisa, o povo rejeitou, o povo se rebelou contra eles. E agora? Será que Deus ele é capaz ainda para fazer isso? Ou será que essas promessas nunca foram feitas para os judeus em primeiro lugar? Será que Deus ele sempre fez essas promessas para um outro povo, um povo distinto que ele iria formar, e ele usou Israel só por um tempo na história da salvação e pronto? E é exatamente esse dilema que Paulo ele vai abordar na carta dele aos Romanos. Né? Ele começa em Romanos 1 dizendo: eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio dos seus profetas. Elas se referem a seu filho, que, como homem, nasceu da linhagem do rei Davi, e quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade, como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte e crer nele e lhe obedecer em honra de seu nome. E vocês estão entre esses gentios, chamados para pertencer a Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Que Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, lhe deem a graça e a paz. Deixa eu fechar aqui meu WhatsApp. Bom, aqui a gente vai vendo que, primeiro, Paulo ele afirma que Jesus ele era judeu, né? Ele vem da descendência de Davi, ele era o Messias, ele era o Cristo, ele quem morreu foi ressuscitado para cumprir as promessas feitas à nação de Israel, mas ao mesmo tempo, por meio de Cristo, por meio dessa graça que tinha vindo de Cristo, ele agora poderia chamar um povo de todas as nações. A mensagem do evangelho, aquelas boas novas, elas não estavam mais restritas somente a Israel. Elas também estavam chegando em outros povos. Porém, isso não anularia aquela vocação ainda especial de Israel. É tanto que ele fala no versículo 17, quer dizer, no versículo 16 ainda: pois não envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Então a gente começa a ver no versículo 2, no versículo 3, Deus ele dizendo que, embora a mensagem do Evangelho ela fosse para todos os povos, mas ainda havia alguns benefícios em alguém ser judeu, por conta da lei, das promessas que Deus havia feito a Israel. Isso eram privilégios que ainda eram importantes, era uma marca que distinguia os judeus dos outros povos. Então, ele vai dizendo no capítulo 3, né? Qual é a vantagem, então, de ser judeu, já que agora o evangelho chega para todos? Ele diz que vai vir salvação, vai vir juízo, primeiro para o judeu, depois para o grego, para quem crê vai ser salvo, quem não crê não vai ser salvo, tanto judeu quanto gentil. A mensagem é uma só para todos, né? Isso também é uma coisa importante, porque já nos ajuda a ver o quanto que o antissemitismo ele é irracional, o quanto que nós, enquanto cristãos, devemos rechaçar totalmente esse tipo de mentalidade de que os judeus eles desobedeceram,
eles mataram Jesus porque eles são mais pecadores. Não, o pecado dos judeus é igual ao nosso pecado, né? O evangelho, ele nos iguala por baixo. Nós somos pecadores, todos nós carecemos da graça de Deus. Nós não, nenhum povo é mais pecador do que o outro nesse sentido, né? Todos estão debaixo do mesmo juízo e também debaixo da mesma graça que foi revelada em Cristo. É essa a mensagem do evangelho, as boas novas da salvação. Mas ele vai dizendo que qual é então a vantagem de alguém ser judeu, já que circuncisão somente não salva. Ele vai dizer que existem ainda benefícios. Em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. Ou seja, toda a mensagem do evangelho que agora estava alcançando os povos, que estava alcançando as nações, ela foi entregue primeiro a um povo especial. Então, ainda que Deus não tivesse mais nada para aquele povo, ainda que não tivesse mais promessa nenhuma para cumprir com aquele povo, nós, enquanto cristãos, a gente já teria uma dívida espiritual imensa com os judeus. Porque eles foram o povo que Deus escolheu para carregar a sua revelação, para carregar a sua mensagem para o mundo, para a humanidade. Então ele vai dizer, é verdade que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel de maneira nenhuma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. Ou seja, novamente, o que está em jogo é o caráter de Deus. Ele tem poder para cumprir aquilo que ele prometeu a Israel ou não. E é interessante porque a gente vai vendo que o tempo inteiro na carta de Paulo aos Romanos ele está falando que Deus ele é fiel. Inclusive é com base nessa fidelidade de Deus que a gente chega no capítulo 8, aquele versículo que todo mundo conhece, né? De que não há nada que possa nos separar do amor de Deus, nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nada disso, nada vai nos separar de quem Deus é, da fidelidade de Deus, do amor dele para conosco. E ao mesmo tempo, então, a gente fica com esse dilema, né? Israel, já que Deus ele é fiel para cumprir a promessa dele, já que todos são pecadores, o evangelho é igual para todo mundo, o evangelho também alcança as nações. O que é que vai acontecer de Israel? A gente sabe que eles têm benefícios, né? E Paulo ele começa então no capítulo 9, dizendo que o coração dele está cheio de tristeza, está cheio de amargura, porque o povo dele rejeitou Jesus como Messias, não reconheceu Jesus como Messias, não estava reconhecendo a mensagem do Evangelho. E ele disse que ele estava disposto a ser separado de Cristo para sempre, se isso fosse possível, por conta desses concidadãos dele, esses judeus, esse parte do povo dele. E ele vai dizer, né, no versículo 4 de Romanos 9, novamente, esses benefícios dos judeus, esses privilégios, por assim dizer, que Deus deu aos judeus. Eles são os filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou sua glória, fez uma aliança com eles, ou seja, a aliança lá de Abraão, lhes deu sua lei e o privilégio de adorá-lo e receber suas promessas. Do povo de Israel vêm os patriarcas e o próprio Cristo. Quanto à sua natureza humana, era israelita. E ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Amém. Ou seja, Paulo ele está dizendo aqui novamente que Jesus ele era um homem judeu. Na verdade ele é, porque ele está encarnado ainda como um homem judeu. Uma das doutrinas centrais do cristianismo é exatamente essa, da encarnação. Cristo ele se torna homem para nos salvar. Isso foi o maior ato de humilhação de Cristo. Não foi ele ter morrido na cruz, mas foi ele ter se tornado semelhante à sua criação. Essa foi a grande humilhação de Deus. Isso é uma coisa que acho que a gente não pensa o suficiente, mas seria mais ou menos assim: a gente tem um animal de estimação que a gente ama o nosso animal de estimação. A gente gosta dele, a gente cuida dele, mas a gente estaria disposto a trocar de lugar com o nosso animal de estimação? Jamais. Porque o nosso animal de estimação, por mais que a gente ame ele, por mais que a gente goste dele, mas ele é inferior a nós. A gente sabe falar, a gente pensa, a gente é um ser racional, e o nosso animal de estimação não. Mas quando Cristo ele encarna, é mais ou menos isso que acontece. Ele decide se tornar um igual à sua criação. E esse que foi o maior ato de humilhação de Cristo. E depois, quando ele se torna um ser humano, ele escolhe ser judeu,
ele cumpre isso, né? Ele mantém, ele carrega a aliança que Deus fez com Israel na sua própria carne por meio da circuncisão. E é assim que Jesus ele ainda vive hoje no céu, como esse homem judeu que um dia vai voltar. E Paulo ele continua, né, no capítulo 9, no capítulo 10, falando sobre essa relação de Israel, né? Será que Deus ele tem um plano para Israel ou não? Até que ele chega no capítulo 11, talvez seja o capítulo mais importante da Bíblia sobre essa relação de Deus com Israel, e é onde a gente está chegando já perto de responder a pergunta, né? Os judeus de hoje, o povo de Israel hoje, que mora lá no Oriente Médio, é o mesmo da Bíblia ou não? E aqui Paulo ele começa a falar sobre, ele usa uma figura de uma videira, quer dizer, de uma oliveira, não uma videira, uma oliveira. E ele fala que é como se tivessem alguns ramos naturais, precisaram ser podados, mas que novos ramos foram enxertados. E da mesma maneira que esses ramos não naturais foram enxertados, no futuro, os ramos naturais eles podiam ser reenxertados outra vez, né? Já que tinha dado certo colocar ramos, galhos de uma árvore que não era aquela oliveira, então muito mais seria possível colocar os galhos de outra planta. E isso é uma metáfora exatamente para explicar essa situação. Deus ele fez as promessas a Israel, né, como se fosse essa árvore aí, e alguns galhos eles tiveram que ser retirados, porque nem todos eles reconheceram Jesus como o Messias. Ele vai dizer que as raízes dessa árvore elas são santas. Porque quais são as raízes dessa árvore? São os patriarcas. É Abraão, Isaac e Jacó, que recebeu aquela promessa que era eterna, que ia durar para sempre, que era unilateral. E alguns desse povo, né, alguns daqueles descendentes lá que foram prometidos, eles não reconheceram, né, Jesus como Messias, eles não quiseram fazer parte daquele povo, então eles foram retirados. E aí um novo povo é colocado. Então aí a gente já vai vendo essa coisa da bênção se expandindo para as nações como parte da aliança abraâmica. E a mensagem, então, que Paulo ele vai dar para aqueles ramos é que eles não se tornassem arrogantes, eles não tivessem uma postura altiva em relação aos judeus, que eram os ramos naturais, porque se eles haviam sido enxertados, quanto mais aqueles ramos naturais também não poderiam ser enxertados outra vez. E aí é onde a gente chega aqui a um texto mais polêmico, mais importante sobre a relação de Israel com a igreja. Vou até tomar um pouco d'água antes de entrar nele, para a gente terminar aqui e abrir para as perguntas. Paulo afirma: Irmãos, quero que vocês entendam, estou lendo versículo 25, Romanos 11, 25. Irmãos, quero que vocês entendam esse mistério para que não se orgulhem de si mesmos. Algum do povo de Israel tem um coração endurecido, mas isso durará apenas até que o tempo dos gentios se complete. E assim, todo Israel será salvo. Como dizem as Escrituras, o libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade. E esta é a minha aliança com eles. Eu removerei seus pecados. Muitos do povo de Israel agora são inimigos das boas novas. Isso beneficia vocês, gentios. No entanto, porque ele escolheu seus patriarcas, eles ainda são um povo que Deus ama. Pois as bênçãos de Deus e seu chamado jamais poderão ser anulados. Ou seja, Paulo ele começa dizendo aqui que existe um mistério. E ele queria que aquela igreja ali em Roma entendesse esse mistério. O mistério é que, primeiro, eles precisavam entender isso para que eles não se tornassem orgulhosos. Então, Paulo, ele já reconhece essa tendência que nós, enquanto cristãos gentios, nós temos de sermos orgulhosos, de sermos, né, inseguros, talvez, em relação, né, às promessas, ao evangelho, né, que Deus tem para nós. Né? A gente fica assim com ciúme lá de Israel. Será que Deus ele ainda tem alguma coisa para Israel, mesmo depois que Israel se rejeitou o Messias, não reconheceu Jesus, depois de tanta coisa errada que Israel fez no Antigo Testamento, será que Deus ainda tem algo para esse povo? É mais ou menos aquele sentimento lá da parábola do filho pródigo, né, dos dois irmãos, né, que um acha que merece mais o amor do pai do que o outro. E aqui a gente vai vendo, então, Paulo dizendo, explicando, né, qual era esse mistério.
O mistério é que alguns do povo de Israel, né, uma parte, eles haviam se tornado endurecidos. Eles não tinham realmente reconhecido Jesus como Messias, eles tinham rejeitado esse tempo da visitação, né? Eles não reconheceram o tempo da visitação, e alguns deles tiveram o coração endurecido. Né? Alguns deles continuavam a ter, mesmo no tempo de Paulo, né, quando ele ia pregar nas sinagogas, e às vezes ele era expulso e coisas do tipo, mas ele fala, olha, não foram todos que foram endurecidos. Né? Ele diz, Deus não rejeitou Israel, eu sou um exemplo disso. Né? Todos os primeiros cristãos, eles eram judeus, eles eram uma prova de que Deus ainda tinha planos para Israel. E ele vai dizendo, olha, isso vai durar até que o tempo do gentio se complete. E assim todo Israel será salvo. Né? Como dizem as escrituras, o libertador virá de Sião, afastará Israel da impiedade. E esta é a minha aliança com eles, eu removerei os seus pecados. Então aqui tem uma referência a Isaías 59. Existem alguns termos aqui que são muito complicados de a gente entender, né? Apesar de não é que são complicados, é que existe muita discordância entre os teólogos. Primeiro, o que seria essa plenitude dos gentios? Né? Alguns acreditam que seria quando o número total dos eleitos, né, um termo calvinista, daqueles gentios lá que ouvissem o evangelho, quando o número total de pessoas que fosse salvo das nações ouvissem o evangelho, então os judeus, a nação de Israel como um todo, seria reconciliada com Deus, e aí todo Israel seria salvo. Então, entende-se esse todo Israel que vai ser salvo como sendo a nação como um todo. Ao longo da história da igreja, a gente tem três interpretações principais sobre quem é esse Israel de Deus que vai ser salvo. Mas antes de entrar nelas, eu queria já deixar um ponto muito claro, que independentemente de como você interpreta o Israel que vai ser salvo, independentemente de como você interpreta qual é a plenitude dos gentios, independentemente de qual é a sua visão sobre o fim dos tempos, independentemente de qual é o seu sistema teológico, se você é amilenista, se você, quer dizer, se você é dispensacionalista, se você é aliancista, não é esse o ponto. Eu quero que a gente olhe aqui para a Bíblia, para esse texto romano, e a gente veja o que a gente pode tirar de lição em comum. E a primeira coisa é, Deus ele ainda tem um plano para Israel. Os judeus, eles ainda são amados por Deus. E uma evidência disso, da importância de Israel, é que o próprio Jesus, ele era judeu. Né? E aqui ele estava dizendo, olha, a gente tem essa pretensão, a gente pode se tornar arrogante contra Israel, porque a gente acha que não tem mais esperança para eles, não tem mais salvação, mas tem. Deus não fechou a porta de vez para Israel. E a gente vai ver que foi exatamente a má compreensão disso que justificou algumas das maiores atrocidades que foram cometidas na história contra o povo judeu, que foram cometidas por cristãos. O antissemitismo, ele não surge do nada na Alemanha. Antes de Hitler chegar com a solução final e matar 6 milhões de judeus, nós tivemos séculos de anti-judaísmo. E anti-judaísmo, preciso explicar aqui a diferença. Né? O anti-judaísmo, primeiro, era um ódio aos judeus por conta da religião judaica. Uma visão de que uma visão errada sobre o judaísmo, que inclusive permanece até hoje, né? De que quantas vezes eu já ouvi um sermão que diz os judeus é um povo etnocêntrico, o judaísmo é focado só neles e o cristianismo não, é a mensagem de Deus para todos. Sempre é muito comum haver essa dicotomia que ela nem sempre é verdadeira, como se o judaísmo fosse uma religião falsa, uma religião equivocada, ruim, e o cristianismo fosse melhor. E nós somos cristãos, o cristianismo é uma religião exclusivista, então, querendo ou não, o cristianismo acha que só a fé cristã é a correta, mas isso não significa que a gente não possa enxergar graça e bondade em outras religiões. Para que a mensagem do evangelho seja verdadeira, seja correta, não significa que as outras religiões são necessariamente más ou que ensinam coisas erradas. A gente não precisa fazer uma caricatura do judaísmo para defender a nossa fé, para defender que o evangelho é as boas novas. E esse era um erro que Paulo estava advertendo aqui a igreja para que ela não cometesse. Mas isso foi um erro que foi cometido. E a gente teve a Inquisição, quantos judeus que foram forçados a se converter ao cristianismo, até mesmo aqui no Brasil. Aqui onde eu moro, na Paraíba, nós temos histórias, temos costumes que são passados que mostram exatamente isso, de que muitos judeus eles tiveram que manter suas tradições em secreto
por conta de uma teologia errada, por conta de uma visão de que os judeus mataram Jesus, então Deus rejeitou Israel, Deus não tem mais nada para Israel. Isso é algo que é falso, Paulo está advertindo a igreja que a igreja não pode cometer esse erro. Isso foi um erro que foi cometido não só pela igreja católica, mas o próprio Martinho Lutero, né, o pai da Reforma Protestante, perto de morrer, ele escreveu um livro em que ele dizia que os judeus eles tinham que ser perseguidos por conta da religião deles, porque eles não reconheciam Jesus como Messias, eles tinham que ser perseguidos, as sinagogas tinham que ser destruídas, e os textos de Lutero, os textos dos pais da igreja, eles foram usados e ainda são usados até hoje para justificar atos de violência e morte contra os judeus. Durante o Holocausto, né, quando os judeus da Europa eles passavam nos trens para serem levados para os campos de concentração, eles passavam perto de igrejas, as igrejas sabiam o que estava se passando, e é por isso que elas cantavam muito alto na hora que os trens passavam para fingir que eles não estavam ouvindo o barulho dos trens. Então a gente primeiro precisa entender que a história das relações entre os cristãos e os judeus é uma história marcada por sangue, por conta de uma teologia errada, por conta de pessoas que não levaram a sério essa advertência do apóstolo Paulo. E eu noto que existe uma tendência entre nós cristãos de quando a gente vê alguma coisa errada sendo cometida no nome do evangelho, o nosso primeiro intuito é dizer, não, essas pessoas não eram cristãs. Cristão que tinha escravo, não era cristão. Não era cristão de verdade. Mas a gente precisa ter maturidade para reconhecer que quando o evangelho nos alcança, a gente continua pecador. Há pecados que a gente vai lutar a vida inteira. A gente não se torna santo do dia para a noite. Eu posso olhar para a história de Lutero e dizer que Lutero não era salvo. Eu posso dizer que Jonathan Edwards não era um cristão verdadeiro, porque ele tinha escravos. Não. Isso fica, né, a divergência do quanto que nós somos pecadores, do quanto que a gente precisa de graça. E, novamente, o quanto que a gente precisa levar a sério essas palavras de Paulo aqui nesse versículo, de entender esse mistério. Então, quem é esse Israel que vai ser salvo? Como eu falei, tem 3 interpretações. A primeira delas, que tem sido mais descartada porque não há evidência exegética, né, no texto, era a visão de que o Israel que vai ser salvo é a igreja, toda a igreja composta por judeus e gentios. Mas, novamente, mesmo essa visão é interessante porque Calvino, diante, né, desse legado lá de Lutero, Calvino ele já dizia que o Israel de Deus seria salvo, né, seria a igreja, mas dentro dessa igreja, os judeus eles iam ter preeminência, por conta da promessa que Deus tinha feito para Abraão, que era uma promessa eterna, e que, inclusive, ele dizia que a igreja era o Israel de Deus, porque esse nome Israel era um título muito honrado, fazia menção ao povo que Deus tinha escolhido, então os cristãos deveriam se dizer que eles eram o Israel de Deus, não porque eles estavam substituindo Israel, mas porque estava havendo esse alargamento de Israel, mas não significava que todas as promessas de Israel tinham sido então substituídas para a igreja. Mas tem uma outra visão que diz que não, que esses judeus que vão ser salvos são os judeus eleitos ao longo da história, né? Cada geração eles têm um remanescente dos judeus, então vai chegar no fim dos tempos e vai ter a somatória de todos eles. Essa é uma interpretação que até faz um pouco de sentido, de acordo aqui com o fato de Paulo estar falando sobre os judeus étnicos. Então, se isso for uma interpretação correta, também é algo que faz a gente pensar. Se Deus ele assegura que sempre vai haver judeu que vai reconhecer Jesus como Messias, então a gente precisa orar pelos judeus e, acima de tudo, a gente precisa proteger esses judeus para que um dia eles escutem o evangelho e reconheçam Jesus como Messias. Então, nosso dever principal é o quê? Combater o antissemitismo. Todas as interpretações vão levar para esse caminho. E é onde a gente tem a última, que é exatamente essa que crê que vai haver, né, uma espécie de conversão em massa. Eu não gosto de conversão, porque conversão lembra desse trauma, né, da igreja, da perseguição. Mas eles vão reconhecer simplesmente que Jesus é o Messias. Né? Do mesmo jeito que hoje os judeus eles ainda esperam que o Messias vai voltar, o que vai acontecer é que quando Jesus estiver perto de vir, simplesmente vão reconhecer Yeshua é o Messias que a gente esperou a vida inteira. É isso que eu acredito. E eu acho que essa é a visão correta, porque quando a gente vê aqui, no versículo 28, ele diz: muitos do povo de Israel agora são inimigos das boas novas. Isso beneficia a vocês, gentios, ou seja, a nós, gentios. No entanto, porque ele, Deus, escolheu os seus patriarcas, eles ainda são um povo que Deus ama. Eles quem? Não pode ser a igreja. Não pode ser os judeus que creem em Jesus como Messias. Porque como é que você vai ser inimigo e amado ao mesmo tempo? Não dá.
Jesus diz que nós que fomos amados por Deus quando nós ainda éramos seus inimigos, quando nós éramos pecadores. Mas Cristo destruiu o muro de inimizade. Nós somos agora filhos de Deus, nós não somos mais inimigos, nós só somos amados. Então, quem é o povo que Deus ama? É a nação de Israel. São os judeus que não reconhecem Jesus como Messias. Eles ainda são amados. Eles ainda têm um amor especial da parte de Deus. Não um amor de salvação, mas um amor como aquele que Paulo fala, né, da mulher que se casa com alguém que não é crente, né, do cônjuge descrente. Que do mesmo jeito que a mulher santifica o marido, então é mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. E a razão é o quê? É que as bênçãos de Deus, seu chamado, jamais podem ser anulados. Ou seja, a promessa que ele fez a Abraão, aquela promessa da terra, aquela promessa dos descendentes, aquela promessa de bênção para as nações, elas são eternas, elas são irrevogáveis. Deus ele não pode voltar atrás, porque se ele voltar atrás, ele está voltando contra o seu próprio caráter, ele está voltando contra quem ele realmente é. E aí a gente chega então à resposta. Esse Israel que vive hoje é o Israel da Bíblia? A gente já viu que não é exatamente igual, porque o Israel ele foi mudando ao longo do tempo. Mas a resposta correta, a outra resposta, o outro lado da resposta é sim. O Israel, os judeus que vivem hoje no Estado de Israel, depois de terem passado por todo tipo de perseguição na Europa, nos países do Oriente Médio também, como eu vou explicar melhor semana que vem, eles ainda são esse Israel que Paulo está falando aqui. Eles ainda são amados por Deus, por conta dos patriarcas, por conta da aliança que Deus fez, por conta da fidelidade de Deus, por conta do caráter imutável de Deus. Então, note que isso não tem nada a ver com escatologia, isso não tem nada a ver com o fim dos tempos, como você interpreta Romanos, como você interpreta as partes da Bíblia, mas simplesmente é uma verdade que é clara. Deus, ele ainda tem um plano para Israel. Ele ainda ama esse povo por conta do amor que ele sente por Abraão, por Isaac e por Jacó. E a gente pode se perguntar por que isso? Né? Por que Deus escolheu Israel? Por que Deus ele tem esse amor? Né? E a gente chega, né, no final lá de Romanos 12, Romanos 11, né? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem o instruiu? Ao a profundidade da riqueza, saber conhecê-lo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória. Esse é o mistério da história de Israel. É o mistério de Deus. É a sabedoria dele, é a graça dele, é a misericórdia dele, é o amor dele, é a fidelidade dele, são seus atributos que muitas vezes nós não compreendemos e são expressos por meio da continuidade da existência do povo de Israel. Eles são um testemunho de que Deus fala e Deus é fiel para cumprir a sua palavra. E é por isso que o antissemitismo, o ódio aos judeus, é, antes de tudo, um ódio, uma ofensa contra o próprio Deus e o seu caráter. Bom, hoje a gente fica por aqui, eu já falei demais, falei até mais do que eu esperava, vou ter que sair daqui a pouco, mas vou tentar responder as perguntas e eu prometo que semana que vem